João dos Santos Filho nasceu em 8 de outubro de 1943. Filho de Manuel João dos Santos e Josefa Severina da Conceição, atendeu ao chamado do povo, elegeu-se vereador e anos mais tarde prefeito por 3 mandatos. Com seu jeito simples e com muita garra, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, presidente da Cooperativa Mista dos Trabalhadores Rurais e do Círculo de Trabalhadores Cristãos de Orobó. Além disso, ocupou com muita competência a função de professor da escola radiofônica e foi membro de vários movimentos religiosos. Esposo dedicado, pai exemplar, avô admirável. A maior paixão de Manuel João era a sua família. Ele sempre foi uma pessoa simples. Eu conheci ele era um trabalhador na roça e conheci ele através do movimento sindical, aqui em Orobó. E nós fomos morar num sítio em Serra de Capoeira. E eu sei que sou mãe de 7 filhos, mas eu só criei a minha primeira, que é Valdinha. Um ano depois, ela nasceu. Graças a Deus que eu tenho hoje Valdinha, a minha continuação da família, e mais 3 netas, Caroline, Ana Karine e Catarine. E meu filho, que é o genro, é meu filho também, Antônio. Eu considero também. Meu pai foi meu primeiro amor. Minha mãe o amava, era como se fosse uma veneração. E ele também se tornou isso para mim, quase como uma veneração. Quando criança, eu sempre tinha que tomar banho cedo para esperar ele na calçada. Acho que minha mãe também ensinou isso. Mas ele brincava comigo, eu pintava o rosto dele, eu enrolava com ele, corria na casa toda, e ele me colocava toda tarde no ombro. E a gente não tinha televisão na época, era um radinho verde. E ele me colocava no ombro e saía comigo cantando meu festa. Eu era tão feliz, eu não tinha quase nada em casa. Mas a gente era tão feliz. Minha mãe costurava para fora, minha mãe ajeitava a noiva. Meu pai nas lutas, minha mãe estudando. Mas a gente era tão feliz. Como a gente foi feliz. Daí Manuel João continuou nos trabalhos dele, movimentos, circulista, que é do Círculo de Trabalhadores também. Ele também foi um dos fundadores, junto com o Hospital Severino Távora, na época, que é filantrópico, e a cooperativa também dos trabalhadores rurais. Ele também tomou a frente e, naquela época, ele foi uma grande liderança na comunidade também, chamando associados, etc. O movimento circulista, né, que hoje está fazendo este ano 84 anos de existência no Brasil, teve seu início no Rio Grande do Sul, né, ele é formado por grandes líderes, né, grandes baluartes. E o Manuel João, ele era um desses baluartes, né? Aqui no Nordeste, particularmente aqui em Pernambuco, ele, por ter sido um dos grandes gestores aqui do município, né? Foi prefeito por algumas vezes, mas nunca abandonou o movimento circulista, seja como presidente ou seja como médio diretor, sempre lutou pelo engrandecimento desse movimento, né? Hoje, o Círculo Operário de Orobó tem como um departamento esse hospital, conhecido como Hospital Severino Távora, né, que teve na sua condução, na sua administração,
por várias vezes a pessoa do Manuel João. E o Manuel João, ele nunca negou nada que fosse em prol do movimento. Ele sempre é aquela pessoa humilde, né? Ele foi presidente da gente por vários anos aqui na sede do Círculo. Foi um dos fundadores que trouxe o SUS para aqui, que é a filantropia. Aí começou a história do hospital, né, aqui com o SUS. O principal dele, e com muita vontade, era para aqueles mais sofridos, atendendo às necessidades que eles tinham e que a gente aqui, como Círculo, assim, precária as condições financeiras, o hospital, dentro de toda essa trajetória de mudança, de estrutura nacional, que aqui como hospital sofrendo as consequências, ele sempre lutava com muita vontade, com muita garra mesmo, para ver cada dia melhor. E no relacionamento assim, de pessoal, era aquela pessoa carinhosa, que estava sempre atenta às necessidades da gente, querendo ver as coisas sempre, como eu já disse, funcionando da melhor maneira, que agradasse a todo mundo e principalmente aos mais necessitados, aos doentes. Aí não tinha a gente como um funcionário, tinha a gente mais como uma pessoa próxima dele, né? Ele, como ele dizia, você como se fosse filhos ou filha dele, aqui a gente aqui que trabalhou com ele no hospital, né? E aí ele é uma pessoa maravilhosa, dedicada ao associado, preocupado com a saúde, com os mais carentes, entendeu? Dos municípios, de outras regiões, como ele dizia, entendeu? E tudo de bom. Viver com ele, o dia a dia, a gente sentia assim, apesar das dificuldades, apesar das carências, a gente tinha ele assim como o porto seguro, né? Que ele ficou sempre sendo a referência da gente. No município todo é o paizão, é o mané do povo, né? Ficou vivendo ali, apesar de daqui a gente ficar vivendo outros momentos do dia a dia, com a ausência dele, que precisou de se afastar para atender já outros compromissos, mas a preocupação da gente estar fazendo o melhor para o mais pobre, para o mais sofrido, para o doente, ele tinha sempre essa preocupação. Ele se afastou, mas ele continuava preocupado com o município todo, desse coraçãozão tão grande, que no Dia das Mães, o Pai do Céu não deixou mais com a gente, levou, Dia das Mães, com muita gente, homens passando lá perto dele, lá no momento do funeral dele, cheirando e dizendo, meu pai, minha casinha que você me deu, nunca vai me esquecer, cheirando assim. Parece um pesadelo, ou parece um sonho, não sei o quê. Porque é difícil a gente falar dele. Porque ele é tudo de bom, a gente não tem nem o que falar. Porque o povo mesmo que fala, lá no enterro dele mesmo que eu vim, a gente viu o povo saindo e dizendo, morreu o pai do pobre, o pai do povo. É barra, viu, para a gente saber que ele mesmo sem estar perto da gente, aqui no dia a dia, no convívio, por conta dos outros compromissos dele, ele estava em Orobó, ele estava trabalhando. Hoje a gente tem ele lá na eternidade como um intercessor junto a Jesus para viver e para trazer, atender assim, as necessidades do dia a dia que sempre precisa, mesmo a gente estando hoje, atendido no dia a dia, mas está sabendo que tem lá no céu, aquele anjo protegendo e enviando as mensagens dele de luz, de paz, para que a gente viva na harmonia, na paz e fazendo o melhor para nosso irmão. Então o Manuel João ele tem uma história de muito valor. Eu hoje, como membro desse movimento já há uns 30 anos mais ou menos, né? E à frente da Federação de Círculos Operários de Pernambuco, tenho como reforço nos meus projetos pessoas como o Manuel João, ações como o Manuel João esteve durante toda a sua vida a fazer esse movimento. Nos fortalece e nos dá a certeza de que vale a pena esse trabalho. Vale a pena pela história, por ser um movimento que tem sua bandeira, é um movimento que tem seu hino próprio, mas também, acima de tudo, tem pessoas na qualidade de Manuel João, né, que lançou sua semente
E essa semente a gente vê aqui brotar cada dia, né, em cada circulista, em cada operário que estão à frente do hospital, né, em cada operário que desenvolve seu trabalho nas zonas rurais, que foi muito incentivado por ele. Então, o Manuel João realmente é uma grande referência do movimento circulista nacional e principalmente aqui em Pernambuco. Como cidadão, ele foi, não é porque meu marido não, foi um grande homem, uma grande liderança, porque ele se dava bem com todo mundo. A história, eu me lembro de Manuel João, desde o começo eu estou aqui, ele sempre fez por merecer tudo que aconteceu na vida dele. E na da gente também, né? Porque ele deu força para muito, não só para mim aqui, com muita gente, ele beneficiou e dava amor a qualquer um, não só a família dele, porque a família dele aqui pra gente era o povo todo de Orobó, ele tratava como se fosse a família dele. Hoje, muita gente sente falta já da ausência dele, eu mesmo sinto. No dia a dia, cada vez que eu olho para um lado ou para outro, para mim eu vejo ele sorrindo e brincando e caminhando aqui. Maravilha. E foi-se embora, né? Que Deus levou. Manuel João foi uma pessoa muito importante na minha vida. Primeiramente, Deus, meus pais, meus irmãos, e ele me considerava uma irmã. Assim como também eu considerava ele um irmão. Falar de Manuel João é como falar um pouco de um pai. Porque, na verdade, a minha convivência com ele, não só minha, como de minhas irmãs, é desde a nossa infância. Quando viemos morar aqui na cidade, em frente à igreja, já conhecíamos Manuel João. Ou seja, na época eu tinha na faixa de uns 3 anos, porque ele fazia os movimentos circulista, cooperativista, sindicato. Na época, ele era cooperativista. Então, ele tinha uma convivência muito forte com meu pai. Nós tínhamos uma convivência quase como família. Para mim, ele foi uma pessoa especial. Foi um amigo, eu não digo irmão, porque até pela idade, mas irmão de coração. E foi um pouco pai também. Ele sempre se preocupou muito com a minha vida, com a minha situação, como era que eu ia ficar. Sempre ele tinha essa preocupação como pai, né? Que é muito raro a gente ver pessoas nessa situação. E isso marcou. E quando eu soube do dia que ele partiu, para mim foi como se eu tivesse perdido um pai, o segundo pai. Porque, na verdade, ele foi muito presença na minha vida. Como deixou a filha dele, que hoje ela me considera como irmã. Ela sempre diz, nega, a gente vai ter sempre aquela irmandade. Ele se preocupava muito comigo, em ajudar, e convidou para eu trabalhar na cooperativa. Antes mesmo de trabalhar na cooperativa, ele já arranjou um convênio para eu preencher carteira de trabalho e previdência social. Eu posso dizer, resumindo, que minha vida foi toda com o Manuel João e ele é uma pessoa que quis me ajudar, né? Mas ele sempre foi uma pessoa simples, chegava na minha casa, tomava um café, comia um cuscuz com ovo, com uma piaba, não tinha essa frescura dele não. Ele se preocupava muito com as pessoas carentes, né? Fazia tudo. Quando a pessoa ia pedir alguma coisa a ele, uma viagem assim, para ir para Recife, para médico, tudo, ele não negava não, né? Fazia o possível. Ele era muito bom o relacionamento com as pessoas. Ele era uma pessoa muito humilde. Ele gostava muito de ajudar. Inclusive até, numa passagem que eu estava viajando com ele, eu viajava muito com ele para Recife. Todas as coisas do hospital eu aproveitava que ele ia fazer viagem de prefeitura e eu ia com ele. Aí um dia ligaram para ele, dizendo assim, Manuel João, rapaz, como é que se faz? Constrói uma barraca numa pracinha. Aí ele pegou e disse, mas cada uma com aquele jeito que ele tinha. Queria eu ter mais espaço, vários espaços para deixar muita gente construir uma barraquinha, porque o povo precisa do seu pão. Ele sempre tinha essa preocupação, entendeu? Quando a gente passava, que tava aqueles fogos, aqueles gastos de fogo na rua, ele fazia, mas Virgem Maria,
Esse dinheiro desses fogos dava para a gente comprar não sei quantas cestas básicas para ajudar as pessoas carentes. Enfim, ele tinha aquela preocupação com as pessoas mais carentes. Então, tudo isso, essas coisas de Mano João, tudo isso cativava muito as pessoas. Ele era uma pessoa muito humilde, ele tinha um jeito às vezes turrão, mas que depois ele se arrependia e vinha e queria agradar aquelas pessoas. E é como se ele se arrependia, é assim, não era como se ele se arrependia mesmo, dizia assim: ô meu filho, vem cá, chegue. Muito embora que a gente estava com raiva, mas aquela raiva passava. Eu acho que Orobó, em peso, o povo vai sentir. Vai sentir não, já está sentindo na pele a perca dele. Entendeu? Ele era uma criatura e Deus enviou para trabalhar com gente. Ah, se todos os brasileiros fossem igual a ele. Era muito diferente o Brasil, né? O Brasil, o Orobó, ele deixou muito exemplo mesmo, né? É incalculável. Resumindo, ele era uma pessoa muito, muito humana e deixou muita saudade para todas as pessoas que conviveram com ele. Quem não conheceu e conhecer a história dele vai saber quem realmente era a pessoa de Manuel João. Então, hoje só vai restar as saudades e as lembranças boas que a gente teve dele. Porque coisa ruim, eu não sei contar nada de ruim dele, só coisas boas mesmo. A uma pessoa humilde e maravilhosa que ele foi para todos nós que trabalhamos com ele lá no hospital. Todos choram até hoje. Se falar nele lá no hospital, tem muitas pessoas que choram a saudade dele. No círculo, ele foi uma pessoa muito presença na vida de todos. A alma pura, quando ela é pura, ela vai para um lugar bom. E eu tenho um orgulho dele por tudo que ele foi. Ele tinha um relacionamento muito grande com todo mundo, até que incentivaram, né? Houve um incentivo para que ele fosse candidato a vereador. Aí ele foi candidato a vereador e foi o mais votado do município na época. E quando terminou o mandato dele como vereador, aí incentivaram para ele ser candidato a prefeito. O que você imaginar que tinha de festa foi meu pai, na gestão do meu pai, que ele era muito festeiro, gostava demais. E não só era aqui na cidade, não. Era nas comunidades também. Carnaval, São João, tudo ele levava para as comunidades. Além das festas todinhas das mães, dos pais, nas comunidades, tudo isso. Na educação, ele colocou merenda 2 vezes por dia. Quando a criancinha entrava e quando a criança ia sair. Que tinha muitas crianças que iam para a escola sem comer. E o sonho dele era dar o café da manhã. E ele deu às crianças. E o nosso sonho também era o fardamento escolar. E na época não tinha essa coisa de fardamento. Quem criou também fardamento escolar foi Mané João. É tão tal que o MEC, quando soube que tinha crianças que não estavam indo para a escola porque não tinha chinelos, e a gente conseguiu uma promoção de R$ 1,99 de chinelos para as crianças, e foi detectado que 613 crianças não iam para a escola, e faltava muito porque não tinha chinelo a partir de um diagnóstico que a gente fez na Secretaria da Educação. Eu saí e fui ali numa fábrica, estava a promoção, R$ 1,99, e eu comprei as chinelas dos alunos. E esses meninos voltaram para a escola. E foi um dos aspectos que chamou mais a atenção da mídia, porque essa reportagem foi feita pelo Diário de Pernambuco e o Chico levou para os Correios lá, o jornal, lá que tem um tal de Correio, não sei o que lá. E lá a manchete era assim:
crianças voltam para a escola com o custo de R$ 1,99. E foi a partir daí que o MEC ele se sensibilizou e começou a investir no fardamento das crianças. Foi quando Eduardo Campos também deu fardamentos, e Eduardo Campos ele também transformou a educação de Pernambuco de alguma forma, e a gente já estava dando fardamento escolar, material escolar, e eu, como sou professora de matemática, eu sabia que para aprender geometria, eles precisam de alguns instrumentos. E a gente também deu compasso, a gente deu também as réguas especializadas aos alunos, para que eles pudessem aprender geometria. E também para a gente combater algumas doenças junto à saúde, a gente deu um copinho, daquele copinho que abre e fecha, para cada criança. Todo aluno recebeu um copo, porque ele leva para casa e volta, para que ele não possa estar tomando água. E também a responsabilidade de dar água tratada aos alunos, que foi quando a gente começou a trabalhar o projeto SODES, que é um projeto suíço de água que a gente é desinfectada pelo sol, e a gente fez todo esse projeto, e eu só sei que com esse projeto, junto à educação, à saúde e à ação social, a gente ganhou 2 selos Unicef. O primeiro selo Unicef, o destaque foi a redução da mortalidade infantil. Então, o Painho foi laureado, porque ele deu uma assistência muito grande no cuidado com as grávidas, em relação a todo tipo que você imaginar. AIDS, a gente se preocupava, medicação, para você ver, as farmácias eram sempre abastecidas. As pessoas nunca saíam sem o seu remédio, ou que fosse para comprar, ou que tivesse nas farmácias básicas. E estruturou os postos de saúde todinho. Eu sei que eu já era assim mais livre, como se diz, nos trabalhos, e eu caí em campo durante 60 dias visitando as famílias. Porque naquela época tinha muito casebre no município de Orobó, eu fazia uma relação daquele pessoal que morava naqueles casebres, casinhas de taipa coberta de palha. Aí ele dizia assim: se eu for prefeito do município, eu vou construir novas casas para esse povo. Aí eu, com a equipe, aí a gente caía em campo e eu fazendo a anotação das casinhas que a gente encontrava nessa situação. Aí eu dava já a relaçãozinha: ó, nego, se você ganhar as eleições, você vai fazer essas casinhas, porque é de fazer dó. Onde a gente encontrava a pobreza, e realmente ele cumpriu. Não tinha pobre, não tinha rico, não tinha branco, não tinha cego, não tinha aleijado, que ele chegasse junto estava para ajudar. Uma merenda na escola, uma boa comunidade, um bom prefeito. Todo mundo gostou do Mané João. Todo mundo sentiu a morte do Mané João. O Mané João para mim foi uma boa pessoa. O Mané João para mim não foi nem irmão, foi um pai. Porque, graças a Deus, desde que eu conheci o Mané João, ele é uma boa pessoa. Ele ajuda, era o pai da pobreza, né? Hoje em dia, primeiramente Deus, segundo ele. Foi mesmo que eu ter morrido junto. Eu não tive coragem de ir. Então, eu estava sem casa para viver. Morava na favela de Mané da Presa, aquelas 2 casas já caindo. Eu pedi a ele uma casa para viver. E hoje eu tenho a minha casa e agradeço a ele. Agradeço primeiramente a Deus e segundo a ele, que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, bota a alma dele em bom lugar. Que ele aqui na terra foi uma boa pessoa. Não chegava uma pessoa na casa dele para dizer que não. Nunca. Dizia que sim.
Por pouco ou muito, mas ele ajudava. Quanto eu vou dizer com o prefeito não desse? Hoje tem muita gente, é casa na Mariapa, é casa aqui no Abrigo dos Velhos, tem essa casa da vila do cemitério, foi tudo seu Mané João. Tem essa vila aqui, tudo foi seu Mané João. Então a gente hoje estamos situados, primeiramente eu e seu Mané João, porque se não fosse ele, nós hoje não tinha nada. Vivia no aluguel, sofrendo, passando por tudo na vida. Eu não posso dizer que foi ninguém que me deu, não vou dizer que foi fulano que me deu. Quem me deu foi Mané João. Mas para mim, aquilo era um pai da pobreza. Não sei que os outros sentem o que eu sinto, mas o que eu sinto é isso. Dizer a vocês que para mim era meu pai. Pela convivência que ele teve, que eu tive, era meu pai. E essa criança aí, ó, quando eu precisava de carro, você era ligar para ir lá, né, João? Oi, Ney, eu estou precisando disso, disso e disso. Isso era remédio para meu neto, isso era levar para os hospitais. Quando eu pedia, quando dava fé, dava de madrugada o carro chegava, né? É, meu filho. Né, meu filho? Era papai, era pai Mané João, não era, filho? Era? Aí me ajudou bastante, Mané João me ajudou bastante, Mané João. O pessoal chegava na prefeitura, ele estava lá para servir de dia à noite, a hora que for. Chegasse na casa dele, batesse na porta, ele acordava. Chegava, o que está acontecendo, companheiro? A gente está precisando de um carro, a gente está precisando para ir para Recife resolver um problema sério. Ele saía. Quando ele não podia ir, mandavam o companheiro dele pegar uma viatura, um carro que foi, saía, uma diligência, alguma coisa, e estava para servir o pessoal. Pelo que ele fazia pelos pobres, ele está no paraíso. Para mim está. Eu gostava muito dele. E ainda gosto, porque morreu, mas ainda, a gente ainda sente o que ele fez pra gente, né? Eu gostava muito dele. Ajudava muito, não era só um, nem dois, nem três, não. Ajudava pobre, chegava lá, ele nunca disse, hoje eu não posso dar, não. Quando eu chegava lá naquela prefeitura, estava assim, ó, de gente, nos pés dele, e ele dava, não dizia que não. É o pai dos pobres. Quem não tinha onde morar hoje, tem onde morar. Eu sei que lá no céu vai ser muito contemplado por Jesus. Amém. Ele foi prefeito do município e só no primeiro ano ele já começou esse trabalho no campo, na zona rural, das pessoas mais simples que estavam precisando. E ele sempre procurou ajudar. Dava, tinha feirinha básica, alimentação, projetos. Ele ia para Brasília, tinha prefeito, como o de Bom Jardim mesmo, que era muito amigo, que iam para Brasília juntos. Aí ele dizia assim, mas, dona Valdecira, doutor Afrânio, dona Valdecira, olha, esse matuto é uma camisa branca conhecida em todo canto, uma alpercata no pé, uma pastinha preta debaixo do braço e chega lá nos ministérios, sai com toda a documentação assinada. E a gente conseguiu adaptação para as escolas, para crianças com necessidades especiais, os banheiros, rampas, coisas assim simples que as pessoas às vezes nem sabem que existe. Material para as crianças cegas aprenderem a ler braille, né? E questão mesmo da música. A gente tinha a banda 11 de setembro, que formou vários músicos com carteirinhas. Hoje em dia, muitos músicos que tem aí foram herdeiros da banda 11 de setembro. Coisas simples que foram feitas com amor na gestão do meu pai. E foi graças ao seu jeito acolhedor e humilde que Manuel João conquistou a todos que conhecia, e todo mundo tem alguma boa história para contar dele.
O pai dos pobres era admirado por todos, seja na família, na relação com os amigos e principalmente na esfera política. Eu não pensei nunca que um dia eu podia estar aqui debaixo desse juazeiro para falar sobre a vida de Manuel João, sobre a pessoa que ele foi para mim. Falar de Manuel João é como se diz no linguajar mais popular, é chover no molhado. É falar de vida boa, é falar de coração manso, é falar de partilha, é falar de oportunidades, é falar de perdão, de reencontros. Falar de Manuel João é lembrar o primeiro emprego, é lembrar a moradia. Falar de Manuel João é falar de crescimento, é falar de atenção àqueles que mais precisam. Falar de Manuel João é falar de progresso, de buscar as coisas, de tentar, às vezes, até o impossível para chegar junto das pessoas que mais precisam. Foi um grande homem aqui no município de Orobó. Eu acho que nenhum agricultor conseguiu se destacar e chegar aonde Manuel João chegou na história social e política de Orobó. Manuel João é filho de Serra de Capoeira, filho de agricultor, foi um agricultor que trabalhou também na zona da cana, cortando, limpando cana, enchendo caminhão de cana, trabalhou alugado nas fazendas de muita gente na época. E Manuel João foi se destacando em sua comunidade, se tornou uma liderança da comunidade de Serra de Capoeira. Depois ele foi professor da escola radiofônica, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, presidente da Cooperativa Mista dos Trabalhadores Rurais por várias vezes, foi presidente do Círculo Operário, que manda no hospital, né, administra o hospital filantrópico do nosso município, foi presidente da Câmara de Vereadores em 1988, ele foi o vereador mais votado do nosso município. Depois ele conseguiu ser prefeito da nossa terra por 3 mandatos. Nenhum agricultor, nenhuma liderança política conseguiu esse feito. E Manuel João conseguiu. Porque Manuel João era uma pessoa assim, muito simples. Independente do cargo que ele exercia, ele foi sempre desse jeito, né? E a gente teve que aprender a conviver com ele com essa simplicidade. Muitas vezes ele chegava perto de mim e sem formalidades. Ele dizia assim: e como é que a pessoa pode esperar para amanhã para matar a fome se a gente for fazer tudo do jeito que é para fazer? A barriga espera? Não espera. Então aí tinha coisa que ele queria pressa por conta disso. Ele tinha essa sensibilidade, né, de ver o sofrimento do outro e querer imediatamente socorrer aquela família que estava ali solicitando a sua ajuda, clamando por ele, procurando Manuel João. Sabia que quando chegasse perto dele ia ser atendido. Na última conversa que nós tivemos, foi o interesse de cuidar das pessoas, de cuidar dos mais pobres, dos que mais precisam. Isso era uma marca muito forte de Manuel João. Aquela pessoa que tinha tanto bem para fazer e que às vezes se prejudicava por não ter limites em fazer o bem. E era para qualquer um. E com esse jeito dele, conquistou espaços, momentos, vitórias. Conquistou, às vezes, passar por dificuldade, mas com esse seu jeito, ninguém percebia. Passava por cima disso tudo e conseguia.
Porque quando você passou aquilo, aquela dificuldade, você entende a dificuldade do outro, não é verdade? Então, assim, para mim foi um aprendizado enorme na minha vida, de solidariedade, de bondade, do jeito dele. A gente sabe que ele tem aquele jeitão, mas o coração dele era muito mole, sabe? Ele se deixava, ele não sabia ter raiva das pessoas que às vezes queriam fazer mal a ele. Ele perdoava rapidinho, ele tinha esse lado dele que ele perdoava com muita facilidade, né? Manuel João, ele atraía uma companheirada. Qualquer pessoa queria ser amigo de Manuel João. Queria estar próximo de Manuel João. Queria andar com Manuel João. Passear, falar no programa de rádio, visitar obras, pissarrar estradas, doar peixes às famílias carentes, sementes, eletrificação rural, uma marca de Manuel João. Pavimentação, isso que a gente chama calçamento, nos vilarejos, nos bairros. Ele não queria nem saber. Antigamente não tinha energia em Orobó, principalmente para o homem do campo. E Manuel João energizou 90% de Orobó, com o dinheiro da prefeitura e com o dinheiro do governo do estado. Na época o governador era Dr. Arraes. As casas de taipas, existiam muitas em Orobó, muitas. E Manuel João foi acabando com essas casinhas de taipa e construindo casa de alvenaria para aquelas famílias carentes. Calçamento, ninguém ganhou aqui em Orobó para Manuel João na construção de calçamento. Na cidade, nos distritos, povoados, Manuel João construiu demais. Quadras, poliesportiva. Manuel João foi quem trouxe o primeiro trio elétrico para Orobó. A juventude de Orobó só via trio elétrico se fosse para Bom Jardim, para João Alfredo, Surubim, Limoeiro, mas Orobó não. Então foi em 1993 que o primeiro trio elétrico chegou a Orobó, trazido pela gestão de Manuel João. Manuel João foi prefeito de Orobó por 3 mandatos. E eu tenho certeza que o político ele só consegue ter essa graça de ser prefeito de uma cidade pequena como Orobó por 3 mandatos, porque ele fez pela população, fez pelos que mais precisam. E isso Manuel João fazia com muita facilidade. Ele era povo, era um cara humilde, que não tinha assim um sentimento de rancor, que não perseguia, que não tratava mal as pessoas. E Manuel João conseguia passar isso para as pessoas. Manuel João com a população, ele tinha aquele jeitão de criança, do matuto, do camponês, do universitário, do jovem hippie, da jovem assim extrovertida, ao ancião, ao portador de deficiência. Ele tinha um entrosamento natural. Ele chegava e ele se misturava de uma forma não perceptível e de fácil, sei lá, era aquele jeito. Manuel João com a população, ele era muito humano, muito humano. As pessoas chegavam junto dele, você sabe, Orobó não tem indústria, não tem empresas, né? Não tem geração de emprego. O que se tem aqui é a prefeitura. Então Manuel João, ele sempre olhava para aquele lado humano. Não é brincadeira, você é pai, mãe, tem 5, 6, 7 filhos e você não tem uma casa para morar e você passar a ter. Então Manuel João, ele olhava muito para esse lado social, esse lado humano, de ajudar aquelas pessoas que nada tinham. A maior lição que Manuel João deixou para mim foi a solidariedade. Porque o que é solidariedade? É você sentir que o outro está passando dificuldade e às vezes nem esperar que chegue perto de você. Ele já sabia que a pessoa, ele chegava perto. Ele sabia que a pessoa não precisava nem de chorar para saber que estava chorando por dentro. Né? E isso é solidariedade.
E a grande lição para a minha vida que eu aprendi com ele é isso, deixou para mim essa lição de solidariedade. E, infelizmente, a gente perdeu um grande líder, mas eu acho que a história de um líder ninguém apaga. Outro dia eu vi em um comentário até nas redes sociais que ninguém pode apagar uma história de um líder em um palanque político. Eu acho que isso nunca vai acontecer. O Manuel João gostava de muitas canções, agora a que ele mais gostava era Arco-Íris da Vida. Era esta aqui, ó. Vi por sonho num campo distante uma luz que brilhava no céu, bem mais clara que a luz da aurora, quando o sol da manhã rasga o véu. Uma escada tocava nas nuvens e por ela grande multidão, e aí vinha de olhos chorosos um exército de alguns poderosos, de joelho pedindo perdão. Arco-íris da vida, prolongue meus anos, quero viver mais. Deus em paz com os homens, com Deus vive em paz, mas a paz do mundo o homem desfaz. Arco-íris da vida, prolongue meus anos, quero viver mais. Deus em paz com os homens, com Deus vive em paz, mas a paz do mundo o homem desfaz. Graças a Deus, que ele foi um homem muito católico e até os últimos dias dele, né? No sábado anterior à morte dele, a gente foi para a missa. Aí minha filha Valdinha foi e disse: "Ô mamãe, quando você voltar da missa com o painho", ela chamava o painho, "vamos jantar lá em casa, porque amanhã é dia das mães e vovó vai também precisar da senhora, porque eu só tenho mãe. Meu pai faleceu." Então aí eu disse: "Tá certo." Ele dirigindo o carro, Manuel João dirigindo o carro, a gente foi para a missa, participamos da missa. Depois ele veio dirigindo, não se queixou de nada. Não disse a mim que não disse nada sobre o que estava sentindo. Então a gente jantou lá na casa de Valdinha. Depois ele, quando saiu, eu saí um pouco mais na frente, minha casa é perto. Então aí ele ainda ficou conversando com os cunhados de Valdinha, que estavam sentados assim numa mesinha ali na frente. Depois ele veio para casa. Aí ele tinha o costume de, quando ele chegar em casa, aí deitar e ligar a televisão. Aí ele ficava, já passava todo jornal, porque onde tinha jornal ele estava assistindo. Como era domingo, não tinha muito jornal, aí ele passava para um outro programa. E mais ou menos umas 10 horas ele já estava dormindo. Às 10 da noite. Eu não sei sono, aí fiquei um pouquinho, baixei a televisão e fiquei assistindo um pouquinho Silvio Santos, e depois eu desliguei. Então aí quando foi 1h da manhã, ele acordou, sentou. Eu olhei para o relógio, era 1h da manhã. Eu pensei que ele ia para o banheiro, porque ele tinha dormido cedo. Ele levantou, botou a mão assim na cabeça, não me disse nada. Aí ele saiu para cá, e eu não sei por que eu dormi. Eu dormi um sono tão forte, tão profundo, que eu acordei, era 4 da manhã. Aí eu olhei, o Manuel João não estava na cama.
Aí eu disse, oxê. Às vezes acontecia de quando ele não está com sono, ele vinha, tem até essa quartinho aqui, que tem cama de solteiro, ele às vezes deitava aqui, desligava a televisão e deitava aqui. Aí eu digo, ele está bem lá no quarto, lá de fora. Aí eu me levantei, só estava ligada a luz do quarto. Eu olhei dali da sala para cá e vi que a cama estava forrada. Deu, Mané João não está na cama, eu sei. Aí eu vim direto aqui para a sala ligar a luz. Quando eu me virei para essa poltrona grande, ele estava deitado, com a mão esquerda assim em cima do peito, o braço direito estirado e as pernas até meio dobradas, assim de lado. Os olhos fechados, a boca fechada. Aí eu me aproximei do braço dele, do braço que estava estirado. Aí eu disse assim, ô nego, que eu tinha mania de chamar ele de nego. Ô nego, tu vai ficar com esse braço doendo, porque pendurado desse jeito. Aí eu fui pegar o braço dele e tentar levantar. Aí eu senti frio. Digo, oxê, e meu duro. Aí eu digo, oxê, o que foi que houve, meu Deus? Ele de olhos fechados, boca fechada. Aí eu fui e botei a mão na testa. Quando eu botei a mão na testa dele, aí ele estava frio. Aí eu chamei 3 vezes. Manuel João, nego. Ele tinha um sono leve e não se mexeu. Aí eu disse, meu Deus, o que aconteceu? O Manuel João está morto. Aí eu, não sei como eu atinei pegar a chave da porta e me lembrar de chamar Tony. Aí eu olhei para o relógio, era 5 horas. E o rapaz que é médico, sobrinho de Tony, aí foi, eu tirei o relógio, estava 1h30 certinho, parado. O relógio que eu tirei do pulso dele. Aí o rapaz disse assim, foi a hora que ele morreu. O relógio parou, o coração dele parou, o relógio também parou. Aí aconteceu tudo isso. Mas foi uma vida muito bonita, de 52 anos de casados, mas que eu só tenho coisa boa para lembrar. Só tenho coisa boa para lembrar. Da gente junto, ele é uma pessoa compreensiva, amável, e que ele também venceu na vida também com o meu apoio e eu com o apoio dele. Juntos. Mas teve um milagre quando ele se foi. O milagre foi a transformação do meu coração. Aqui nessa casa eu só sinto paz. Eu tenho até vergonha de dizer, mas sei lá, eu acho que meu pai se santificou de tanto sofrimento que ele já passou na vida. Eu sinto como se fosse um santo para mim. E eu me vigio muito para não ofender ele, para não deixar ele triste onde ele está. Porque eu sei das coisas que ele gostava que eu fazia, e também sabia das coisas que ele não gostava, até mesmo chorar. Até mesmo chorar. O maior sonho dele era me tirar da cama, porque eu tive depressão. E ele me tirou, de alguma forma. Porque eu estou tendo uma coragem sobrenatural de enfrentar. Eu nunca pensei que eu fosse agir da forma que eu estou agindo, querendo sair de casa, querendo ver ele nas pessoas, no meio do povo. Eu me sinto próxima dele quando eu chego junto, principalmente as pessoas mais humildes. Eu me sinto muito próxima dele. E me conforta a alma, me acalenta o coração. E eu não sinto ele morto. Eu sinto ele vivo. Vivo nos abraços,
vivo nas pessoas que o amavam, vivo nas coisas que as pessoas me contam sobre ele. Coisas que eu nem imaginava que ele tinha feito. E ele não era amostrado, não. Ele não era. Não era. Ele era uma pessoa que eu acho que ele achava que não fazia nada. Ele nasceu para ajudar. Ele nasceu para ser o que ele é, ele foi, o que ele está sendo ainda hoje na vida das pessoas como exemplo. Ele nasceu para ser meu pai. Ele nasceu para ser o esposo da minha mãe, avô das minhas filhas. Ele nasceu para ser esse homem que ele foi. Tenho muita saudade dele. A noite é o pior momento da minha vida, a solidão. E eu me conforto porque eu ainda penso, ele não quer que eu chore. Sempre fui muito obediente ao meu pai. Muito obediente. Fazia tudo pensando nele. A história de Manuel João jamais será apagada. Ele nasceu mais velho do que eu, 2 anos. Se criamos juntos, indo para a escola de Serra Capoeira, junto. Crescemos juntos, morando tudo aqui em Caiçara. O pai dele, pobre, e vivemos aí uma vida até certamente uns 15 anos, lá na Praia da Cana, no tempo das ligas camponês que existia essa liga camponês, logo no começo do movimento sindical. E logo depois da criação do movimento sindical, Mané João deixou a Praia da Cana, convidado por um amigo dele também, chamado Seu Ambrósio, para ele ser professor radiofônica. Ele foi coroinha do Padre Zé Maria. Coroinha é aqueles que balançam o sino, né? Quando aquelas campinhas. Rapaz, se tornou vicentino de uma organização religiosa também, da igreja, São Vicente de Paula, congregado mariano. E outras coisas. Orobó foi criado com o Mané João, as coisas boas de Orobó. Ele começou dirigindo uma cooperativa mista dos trabalhadores rurais, com muito respeito. Ele administrou o sindicato com muita capacidade, administrou o Hospital Operário, que hoje é o Hospital de Orobó, administrou e fez e preparou. Não foi nem administrar. Ele mesmo foi um dos tal que começou aquela cidade dele. Um homem que não era formado, mas ele tinha dentro da cabeça dele uma formatura dada por Deus. Graças a Deus. Foi que eu já falei, já passou para a vida pública. Na vida pública, ele era um santo. Dividiu o pão para todo mundo chegar na casa dele. Dividia a palavra. Dividiu o amor. Ele era o pai da família. A gente, quando adoecia, a gente corria para casa, mesmo casado, a gente corria para a casa dele, pedir remédio, o que faltava, ele dava, sem ter cara feia. Eu sei que era muito querido para a família, Mané João sempre, aquele homem está no reino do céu, porque era muito, muito, muito bom mesmo. E ele, quando chegava na escola, as crianças, era tudo de alegria com ele, as Mané do povo. E sempre ele gostava, as crianças sempre gostavam dele, era assim. Respeitava todo mundo, não era cabra de anarquia, não era pessoas que desejavam mal a ninguém, não era vingativo, esse negócio de ser um político para mandar tirar fulano dali, botar para colar, mandar dar uma pisa em alguém, ou perseguir essas coisas. Mané João não tinha isso. Ele tinha um coração humano mesmo. E por isso que ele sempre dizia, a minha Deus,
que estava preparado para ir embora. Isso era o que eu tinha a dizer. Gostava muito dele. Eu acho que eu vou continuar gostando, porque quem é bom não sai da lembrança da gente, não. Porque senão a gente se esquecia de Jesus Cristo, se esquecia de Deus, que é melhor do que todo mundo. Eu acredito que Mané João está na história de todo o povo de Orobó. Muitas vezes eu chegava aqui na minha casinha e tomava café com a gente, aí dizia assim, olha minha irmã, o que eu tinha de fazer aqui, eu já fiz e mereço o reino de Deus, porque eu já ajudei muita família pobre, foi mesmo. Eu tenho certeza que muita gente chorou muito, porque Mané João foi um homem que ajudou muita gente pobre, mulher que tinha filhos, 5, 6 filhos, e não tinha feira para dar, minha filha. Aí ele ia, quando era prefeito, fazia aquela feirinha, aquelas bolsas de feira, e dava os papeizinhos às pessoas e mandava aquelas mulheres pegar, tudinho. Manuel João foi um homem que Deus deixou para aprontar tudo de bom. Orobó, perdemos uma pessoa, sei, querido de toda a população de Orobó. Antes, homem, mulher, menino e criança. E agora partiu para a casa do Pai. Deixou saudades, mas eu fiquei saudade mais forte, porque ele sabia que ele conhecia, sabia quando passava desse mundo para o outro, ia para a casa do Pai. Ele me disse, Zezinho, eu tenho toda certeza que Nossa Senhora e Jesus Cristo vai me receber quando eu partir dessa vida para outra, certo? Só Deus mesmo que vai proteger a gente toda nessa vida. Eu agradeço muito a Deus que dê um bom lugar ao meu irmão querido, que ele é muito bom para a família. Para a família e para as pessoas pobres. Tinha pessoa pobre que chamava meu pai Mané João. Era o pai do pobre, era Mané João. É muito gratificante você fazer o bem. É melhor fazer o bem do que receber o bem. Olha, Mané João foi um exemplo assim de um bom esposo, de um bom pai, de um bom companheiro, de um bom articulador, de um bom político, de uma pessoa que não era radical. Quer dizer, foram muitos exemplos que Mané João deixou. Mané João deixou também o exemplo de não baixar a cabeça, de lutar por aquilo que você acredita, que você acreditava, não é? Mané João deixou o exemplo de que você não deve deixar morrer o movimento sindical, que é um órgão de classe que luta pelos direitos do homem do campo, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, que não deve morrer o círculo operário, que não deve morrer a cooperativa, que não deve morrer as associações e que não deve morrer a fé. Mané João era um homem de muita fé em Deus. E ele era muito devoto de Nossa Senhora da Conceição. A prova era tão grande que tudo que você ia falar com o Mané João, ele colocava logo a nossa Mãe do Céu no meio. A nossa Mãe do Céu. Então foram muitos exemplos bons, maravilhosos, que o compadre Mané João deixou aqui na terra. E o mais surpreendente é que ele sempre teve esse jeito meio assim, meio grosso, assim, meio, né, rude, rústico, mas nunca teve vergonha de mostrar os sentimentos dele. Isso eu admiro. Cheirar, abraçar. De cheirar, abraçar minha linda e te amo e tudo. Eu acho que é muito, é acima de política, é acima de qualquer coisa, sabe? É do ser humano que ele foi, sabe? E do que a gente sente. E do que a gente sente, né? Em relação a ele. Pra mim é muito... Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou neta dele. E não é também uma coisa forçada. Não. Não. Não é uma coisa que pesa, O que a não. gente fazia era em função dele. Vamos fazer isso que ele gosta. Ainda hoje E é assim, está sendo assim. Como sempre foi, sabe? sempre foi. Como sempre foi, ele educando a gente, tipo, pra gente ter esse olhar mais voltado para o ser humano, né?
Eu acho que isso é o que fica, sabe? É o principal que fica. É. Independente de política, se a gente se envolve ainda ou não, independente de qualquer coisa. É porque eu falo sempre, eu tava muito junto de vovó. O povo não diz que sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Essa daqui é a grande mulher. Né? A nossa guerreira. Essa daqui é a grande mulher da vida dele. Dentro da gente vai ser sempre ele estará vivo, e estará vivo sempre também nas nossas ações, porque sempre a gente vai pensar nele vivo, pensar nele como ele ensinou, pensar nele fazendo as coisas boas. Fazendo coisa boa. Então, olha, a família de Manuel João, do meu compadre Manuel João, está corretíssima em defender o legado de compadre Manuel João. Ninguém fez mais por Orobó, por mais que você tivesse divergência com ele, em diversos pontos. Mas ninguém fez mais por Orobó do que compadre Manuel João dos Santos Filho. Pelas crianças, pelos jovens, pelos agricultores, pelo povo da cidade, pelo comércio de Orobó. Unir a classe política. Manuel João fazia de tudo, toda eleição que ele disputava e que ele apoiava, fosse na política, fosse no sindicato, na cooperativa, no ciclo operário, Manuel João fazia de tudo para unir. Só quem não ficava com ele era quem não quisesse. Agora que ele abria as portas para negociar, para dialogar, para unir, Manuel João sempre fez isso. O amor ao próximo, a simplicidade, o carinho, e tratar todo mundo igual, sabe? Ele sempre, desde pequenininha, levava a gente para casa do povo no sítio e nos palanques a gente ficava na frente do palanque, pequena mesmo. E eu acredito que esse foi o legado. Foi um legado abençoado, realmente, porque a gente está aqui para mostrar que, como pessoas, nós somos o legado do nosso avô, sabe? Uma herança bendita. Uma herança bendita. E Manuel João está aí, vivo, forte, tem um legado, tem a sua família, tem a sua filha, tem as suas netas. Eu acho que isso é muito importante para a população de Orobó, porque são os únicos herdeiros real do companheiro Manuel João. E ultimamente a gente viu coisas que a gente fica imaginando como é que ele era tão inteligente de fazer as coisas já se preparando para deixar o legado dele aqui na Terra. Entendeu? E a gente dá graças a Deus por ter vivido uma era que conviveu com Manuel João. Muito importante, porque eu acho que ele não só fez parte da vida da gente, como a vida de todo o pessoal, todo o povo de Orobó. Eu acho que a história dele vai ficar eternizada, né, com a população de Orobó. Eu queria ele aqui. Eu queria ele com Orobó, com as pessoas. E eu pedi a ele, o recado que eu daria a ele nesse momento, era que se ele pudesse estar com a gente no palanque, eu queria, porque eu vou sentir muita falta, como muitos companheiros, daquele companheiro no palanque. O palanque era muito bonito com o Manuel João. Era um dos recados fortes que eu queria deixar para ele. Fica com a gente, companheiro. Intercede por a gente. Luta com a gente. Era um garoto de 8 anos que trabalhava como peão. Arrancava luca e de alugado trabalhava pelo seu pão. E foi na cana que ele venceu, lutou com muita garra e venceu. Foi professor e depois fundou o Sindicato do Trabalhador e deu mais vida cooperativa ao ciclo e ao hospital. Foi mais votado vereador e o povo então gritou, vão comigo, estou com Manuel João, o prefeito do povão. Ele será a solução, acabará
acabar com a opressão. Só vai dar Manuel, só vai dar Manuel João, só vai dar Manuel, só vai dar Manuel João, só vai dar Manuel, só vai dar Manuel João, só vai dar Manuel João. Na eleição, Manuel, na eleição, João. Como diz a oração de Santo Agostinho, por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. A partida do Mané do Povo foi sentida por toda a população de Orobó. Mas isso não será suficiente para apagar da memória de todos a maior lição que Manuel João deixou na vida das pessoas. Olha, muitas lições Manuel João deixou para mim, mas a que mais me marca é a da paciência. Nos momentos, às vezes muito difícil, ele chegava e batia nas costas e, companheiro, paciência, paciência. Eu acho que foi isso que muito marcou das virtudes todas de Manuel João. A paciência, a fé e a perseverança. A lição de caridade, a lição de humildade, que ele era muito humilde, entendeu? Ele era próximo da gente, ele podia dar um carão na gente, assim, pedir uma coisa a ele, Manuel João, isso é assim. Mas daqui a pouco ele vinha pra gente e fazia o que podia fazer, né? Já a humildade é tudo. A humildade com o povo pobre, porque hoje está muito difícil você encontrar. Na associação, a pessoa hoje vê muito assim o poder, ganância de poder, entendeu? Não vê o lado do pobre, da simplicidade. E ele era assim com o povo. Ele não era uma maneira de botar um chinelo, botar uma gravata e andar, não. Ele vinha do sítio dele. Vinha do jeito que ele vinha lá do sítio, ele chegava aqui com a gente, daquele jeito simples dele. Se dependesse de mim, ele estaria vivo no meio da gente, né? Mas foi uma morte natural, né? Muito visitado, as pessoas chorando, tocando nele. E foi as últimas homenagens, né, que teve para ele. Foi uma pessoa que deixou grande exemplo, né, para todos nós. Eu acredito que ele está no descanso em paz, viu? Pela vida que ele levou, que só fez o bem com as pessoas. Valeu a pena aquelas noites que você passou acordado, preocupado. Valeu a pena, Manuel João, você ter sofrido junto com o povo. Porque você bem sabia que tinha um lugar para você. E eu tenho certeza que onde você está hoje, você está intercedendo por esse povo que você deixou aqui. Esse povo que lhe ama. Esse povo que você deixou esse legado de amor entre as pessoas. E eu tenho certeza que você vai continuar aí, intercedendo por cada um deles. Principalmente para aqueles que mais necessitam, como você sempre fez na sua vida. E o que eu posso dizer hoje, o que eu diria para Manuel João hoje, se ele fosse vivo, era que a confiança que ele tinha, que ele poderia ter, né, era que a gente ia cuidar das pessoas como ele cuidou, quando ele teve a oportunidade de estar à frente da Prefeitura de Orobó. Eu estou aqui ainda honrando seu nome. Eu queria ser um pouco da metade que o senhor foi. Mas eu vou tentar. Até o fim. Porque filho de gato é gatinho. Agora eu preciso da sua ajuda aí em cima. E o senhor sabe que o senhor dizia que eu tinha um coração grande. Achava que eu era boba. Porque eu não sabia dizer não. Mas eu estou aprendendo agora com uma pessoa que a gente tem que dizer sim, sim, não, não, da mesma forma. Estou aprendendo
tenho muito ainda a aprender. Mas o muito que eu aprendi com o Senhor, eu vou tentar colocar em prática. Te amo eternamente, Pai. Eternamente eu te amo. O Senhor nunca vai morrer para mim. Nunca. Até a ressurreição, Pai.